Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e 17. Hoje pela manhã nós falamos aos irmãos que estavam aqui, também nesse texto, mas nós depositamos a ênfase da nossa ministração da manhã sobre essa frase, essa expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Foi uma manhã inesquecível, pelo menos para mim. Eu acredito, irmãos, que esses dias são dias de muita confusão, são dias de muitas vozes, dias de muitas opiniões. É como eu disse hoje de manhã sobre a pós-verdade. As pessoas, elas não mais escavam os fatos, elas se apoiam nas suas percepções, nas suas opiniões. E nós estamos aqui na igreja no mês de outubro, aproveitando que nós vamos celebrar 500 anos da Reforma Protestante, tentando resgatar essa supremacia das Escrituras, tentando dar à Bíblia de volta o lugar que é dela, o lugar de verdade absoluta, o lugar de testemunho de Deus, o lugar de palavra que ou nos salva ou nos condena. Antes de propriamente começar a pregar hoje à noite, eu quero dizer para os irmãos uma das minhas grandes dificuldades teológicas. É muito difícil você conseguir concatenar dentro do Evangelho a expressão maior do amor de Deus, que é Jesus na cruz do Calvário, pendurado em um madeiro, morrendo por todos nós. Mas é muito difícil concatenar na imagem de Jesus, que está pendurado na cruz do Calvário, morrendo por toda a humanidade, a ideia, por exemplo, de inferno. Você já parou para pensar nisso? Como é que um Deus que ama vai lançar alguém no fogo do inferno por toda a eternidade? É um contrassenso, aparentemente, não é? Inclusive por causa dessa indigestão que isso nos causa, existem, por exemplo, teologias que foram construídas ao longo dos anos, do tipo universalista, em que se constrói a ideia de que no fim das contas Deus vai salvar todo mundo, inclusive o diabo, não é? Que Deus vai restaurar todas as coisas, vai trazer todas as coisas para debaixo do senhorio de Jesus, independentemente de se as pessoas creram no Evangelho ou não creram no Evangelho, elas serão salvas. O universalismo, ele é hoje a teologia da moda. Eu falo isso muito à vontade, porque depois de estudar tanto tempo teologia, a gente não precisa de muito tempo para perceber isso. O universalismo é a teologia da moda. A ideia universalista, ela de modo sorrateiro, ela se assentou no chão da teologia. Porque é muito mais fácil você falar de um Deus que no fim salva todo mundo, do que de um Deus que dá a todos a oportunidade de crer, mas libera condenação, ou pelo menos permite a condenação daqueles que voluntariamente não quiseram o seu Evangelho. Para uma sociedade racionalista, ateísta,
ela não vai conseguir digerir a ideia de um Deus que manda alguém para o inferno, ou nem precisamos desse extremo, mas de um Deus que exerce juízo. E essa é uma das razões pelas quais nós precisamos voltar a dar a supremacia à Bíblia Sagrada. Porque gostemos nós ou não, tenhamos que deglutir isso com sorrisal, com eno, ou não, o que o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, os textos paulinos nos apresentam no Novo Testamento, é uma verdade una e indestrutível no argumento do texto bíblico. Haverá um julgamento, aqueles que estiverem em Cristo serão salvos, aqueles que não estiverem em Cristo, infelizmente, serão condenados. São rudimentos da nossa fé. É o que o escritor aos Hebreus disse no capítulo 6, que pelo tempo nós já deveríamos ser mestres nisso. Nós já deveríamos saber muito bem que trazer ou não uma pessoa para Cristo não fala só da qualidade de vida que ela vai ter aqui. É a decisão de um destino eterno de alguém. Anunciar o Evangelho não é uma opção que a igreja tem ou deixa de ter. Anunciar o Evangelho é a emergência desses dias. Porque agora alguém está morrendo sem Jesus. E segundo Paulo, na carta aos Romanos, essa pessoa, ela tem pelo menos 2 testemunhos da criação e da existência de Deus. O primeiro testemunho, Romanos 1:19, Paulo diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe responderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato deles se obscureceu. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que existe uma coisa chamada revelação natural, que qualquer indivíduo que olhe para cima numa noite, que olhe para a praia, que veja o mar, que veja a complexidade da criação de Deus, por mais rudimentar que seja a compreensão dele a respeito da existência de um Deus, essa pessoa, ela vai olhar e vai dizer assim: existe um Deus, e eu preciso me relacionar com ele. Os povos primitivos faziam isso. Os índios faziam isso. Eles olhavam para o sol e viam algo brilhante no céu e eles diziam: esse é Tupã. Porque eles entendiam que aquela criação magnífica e extraordinária não podia ter vindo do nada, não podia ter se derivado do nada. Então, mesmo que de modo rudimentar, eles entendiam que existia um ser acima deles. E mais à frente no versículo 12, Paulo vai dizer assim, do capítulo 1, todo aquele que pecar sem lei também perecerá, e todo que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos de fato.
quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ele ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e o pensamento deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Paulo está dizendo que vai haver um dia em que os segredos do coração dos homens serão julgados por Deus mediante a Jesus Cristo, e que tais homens novamente são indesculpáveis, porque além de ter a revelação natural, eles tinham o testemunho do seu próprio coração e da sua consciência. Eu quero fazer aqui uma pergunta para vocês: quem de vocês viveu dissolutamente antes de entregar a vida a Jesus? Levanta a mão, irmão, sem vergonha. Quando você praticava um pecado, após terminar a euforia do pecado, dentro do teu interior, alguma coisa falava com você que aquele não era o caminho? Segundo Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele está dizendo que a lei, ela está gravada no coração de todos os homens. Todos os homens têm a imagem de Deus dentro deles, do moralmente melhor ao moralmente pior. Todos eles, quando cometem algo que ofende a Deus, todos eles entendem no seu coração que estão ofendendo a alguém, mesmo que esse alguém não seja Jesus, mesmo que esse alguém não seja Yahvé, mesmo que esse alguém seja Alá, porque alguém o ensinou que o nome desse Deus é Alá, mas no âmago do coração dessa pessoa há um grito, mesmo que em algum momento abafado pela consciência, mesmo que em algum momento suprimido pela sua consciência, mas há uma pontuação, algo lá dentro que grita e diz: esse não é o caminho. É o que a Bíblia nos diz. Então, qual é a situação que Paulo está narrando na carta aos Romanos? A situação é que quando nós chegamos em Romanos capítulo de número 3, no versículo 9, Paulo chega a uma conclusão e ele diz o seguinte: o que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são como túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Essa é a condição humana. Essa é a minha condição, essa é a sua condição. E sabe por que é que há um processo que se travou na vida da igreja desses dias, chamado arrependimento?
Esse processo se travou, sabe por quê? Porque nós estamos oferecendo cura para pessoas que não entendem que estão doentes. Como Josué disse aqui no início do culto, o nosso discurso não é para ser beligerante, o nosso discurso não é para ser bélico. Esse não é o ponto. Mas o ponto é que o nosso discurso não pode ser condescendente. Nós não podemos olhar para a estranheza do mundo e achar que isso é comum. E nós dormirmos tranquilos na nossa cama, enquanto milhares e milhares de pessoas estão indo a passos largos para o inferno. Enquanto nossos parentes estão indo a passos largos para o inferno. O amor de Deus nos afetou. E é esse o cerne do que nós queremos tratar hoje, porque isso tem que estar claro dentro de nós. Que amor é esse que nos ama? Leia comigo, deixa o texto falar conosco. Romanos 3:21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham as leis e os profetas. Justiça de Deus mediante. O que significa mediante? Não, o que significa a palavra mediante? Mediante é um condicional. Eu não posso partir do princípio que todo mundo está justificado. Senão nós não precisamos mais fazer culto. Se eu partir do princípio que todo mundo está perdoado por Deus e que Deus ama todo mundo, nós não precisamos fazer mais nada. Deus ama o mundo. Mas existe em Deus um atributo que não pode ser ignorado, chamado justiça. E o que é que segura a justiça de Deus para que a justiça de Deus não me consuma? É esse mediante. Porque quando eu me posiciono em Cristo Jesus, quando a minha fé é depositada em Jesus Cristo, a justiça de Deus é satisfeita. Portanto, quando eu estou em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Mas nós não podemos ignorar, eu não posso ser negligente. De tudo que eu conheço da palavra de Deus, mais de 15 anos lendo esse texto, eu não posso mentir para você. Se você não estiver em Jesus, existe uma condenação estabelecida para você. Para mim. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, o versículo 16. Olha a grandeza e a profundidade desse texto. Diz a palavra de Deus e não eu. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. É a Bíblia que está dizendo. Por quê? Porque se o nosso Deus é tudo, se no nosso Deus habita toda a bondade, toda a salvação, tudo aquilo que é bom, que é perfeito vem dele. Quando nós nos colocamos para fora dele, o que é que resta para nós?
Resta o que Paulo diz em Romanos 1. Olha o que resta. Romanos 1 e 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e os seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Romanos 1 e 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele, Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Há quanto tempo você não ouve esse texto na igreja? Nós não temos o direito de pensar mais nada, nós precisamos deixar a Bíblia falar nesses dias. Eu não penso mais nada. De repente, se Deus perguntasse para mim: Tiago, o que você acha? Eu diria: salva todo mundo, inclusive o Satanás. Por causa da arrogância do meu coração de querer ser mais bondoso e amar mais do que Deus. O que nós temos que fazer? Diante disso, qual é o nosso trabalho? Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Você ama o mundo, você ama as pessoas, você não quer que elas sejam condenadas. Pregue o Evangelho. Fale sobre o amor de Deus. Fale sobre a bondade de Deus. Ministre a elas os planos de Deus para o homem. Mas não fale só do amor e da bondade de Deus. Fale para elas da justiça de Deus. Sabe por quê? Irmãos, como eu preciso pregar isso para vocês. Porque nós vivemos em um tempo que a pregação se tornou antropocêntrica. O homem é o centro da nossa pregação. E a pregação não é algo que acontece para a glória do homem. O Evangelho eterno, ele deve ser pregado e anunciado para a glória de Deus, em favor dos homens. Porque se aquilo que você vai sentir depois que eu pregar aqui for o centro da minha ministração, eu vou sonegar para você algumas verdades que podem ser as palavras de libertação que você precisa ouvir.
Se João Batista fosse se preocupar com o coração de Herodes, ele não teria colocado o dedo na cara do rei, dito: o seu incesto com Herodias é ilícito. Se Elias fosse se preocupar com o coração de Acabe, ele não tinha ido e dito assim: Acabe, você está acabando com a espiritualidade de Israel. Não são todos que vão se salvar em Fortaleza, mas eu fico todos os dias de manhã comigo com a palavra que Deus disse a Paulo: fale e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Nós temos muito povo nessa cidade, e nós precisamos ir buscar essas pessoas, porque elas não sabem o caminho. É como Paulo disse em Atos, capítulo de número 17, elas estão tateando, como quem está cego, em busca de um Deus que elas não conhecem, agnosto theos, o Deus desconhecido. Você conhece a Deus? Então vá buscar essas pessoas, vá buscar essas pessoas. Nós precisamos da restauração do fervor, do evangelho no nosso coração, que faz com que a gente vá para dentro dos hospitais, na beira dos leitos, porque ali tem gente que está morrendo sem Jesus, gente que só está esperando você entrar ali, expor o evangelho para elas dizerem assim: eu aceito Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Paulo nos diz: o evangelho revela a justiça de Deus. Eu faço uma pergunta: em qual circunstância o evangelho revela a justiça de Deus? Abra comigo Romanos capítulo de número 10. Romanos capítulo 10, versículo de número 9, olha o que Paulo está dizendo à igreja de Roma: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora aguce seus ouvidos para o versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não lhe forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam o evangelho, o dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mateus capítulo de número 28. Mateus capítulo de número 28, versículo 16, diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se nós amamos o mundo, se nós amamos pessoas, se nós não queremos ver pessoas entrando em condenação, se o amor de Deus nos inundou, o que Deus nos diz? Pregue a tempo e a fora de tempo. Tem alguém que precisa ouvir o que Deus colocou dentro de você. Deus tem dilatado o coração dessa igreja para algumas coisas. Nós temos recebido aqui na igreja muitas pessoas com desafios de ordem homossexuais, e nós continuaremos recebendo, mas nunca essas pessoas vão deixar de ouvir de mim que a vontade de Deus para elas é que elas se arrependam e que elas vivam os princípios do Evangelho. Quando eu sonego a verdade para alguém, eu estou protelando um período de escravidão na vida dessa pessoa. Deus está operando libertações aqui hoje à noite, daqui a pouco vocês vão ver isso. Deus já começou a comunicar ao meu coração que a palavra começou a esmiuçar alguns corações. Porque a Bíblia diz, Jeremias disse que a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. Talvez a gente não tenha êxito às vezes no nosso evangelismo, porque a gente evangeliza com muitos achismos. Abra a Bíblia e coloque para a pessoa ler, para você ver se essa palavra não vai falar com ela. Não é mais tempo de nós acharmos nada, é tempo de nós abrirmos a Bíblia e perguntarmos para Deus o que a Bíblia está dizendo acerca dos nossos dias. E eu tenho lido que acerca dos nossos dias a Bíblia diz assim, que aqueles dias serão como os dias de Noé. Muitos vão se casar, outros vão se dar em casamento, até que Noé entra na arca. Isso é um tempo de embriaguez, nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo, e a Bíblia diz que o inimigo semeou o joio no meio do trigo, enquanto o vigilante do pasto ali dormia, e o inimigo veio e semeou o joio. Quero profetizar que nós vamos viver um despertar de Deus, começando da nossa própria casa, começando dos nossos próprios aparelhos de celular, começando das nossas próprias conversas no WhatsApp, começando de tudo aquilo que nos diz respeito, porque ninguém pode curar o outro se não estiver cuidando primeiro da sua vida. Eu não sei você, irmãos, mas o que eu mais tenho feito é chorar. Hoje a Susan foi dormir, o Vitor foi dormir, eu fiquei chorando. Chorando porque eu preciso pregar mais. Porque eu não posso morrer e eu não posso esperar Jesus voltar com tudo aquilo que Ele me deu. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Caio, você não precisa esperar terminar o seminário para começar a pregar, meu filho. Pregue. Cara, por favor, em nome de Jesus, pregue, cara. Mas eu não tenho o que dizer, pastor, abre a boca, Deus vai encher a tua boca.
meu irmão do groove. Meu filho, eu não posso cometer o pecado de esquecer teu nome, mas eu vou lembrar em Renan, lembrei. Cara, vai dentro daquela Unifor, pega aqueles meninos que estão fumando maconha, cara, que estão loucos, chama eles, abraça eles, beija eles, mas senta e leia a Bíblia para eles. Leia, abra a Bíblia e leia. Porque se essa palavra não mudar ninguém, não são os meus argumentos que vão mudar. Leia. Nós vamos criar aqui na igreja, eu estou estudando isso com a Susan, nós vamos criar aqui na igreja um grupo de conselheiros bíblicos. Tudo que vocês quiserem saber de mim como pastor a partir de hoje, eu não acho mais nada. Eu vou abrir a Bíblia e vou dar para você ler. Eu não dou mais aconselhamento pastoral, eu dou aconselhamento bíblico. Pastor, eu quero me separar, Mateus capítulo 19, leia. Pastor, eu estou querendo fumar maconha, peraí, leia aqui, ó, que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Porque ninguém precisa me chamar para a igreja. Talvez é porque Deus me chama todo dia quando eu pego a minha Bíblia e vou ler. Ninguém precisa me mandar ser santo, porque Deus me manda ser santo todo dia que eu abro essa Bíblia. E eu fico com vergonha de olhar para cima por conta daquilo que essa Bíblia diz. Em qual circunstância a mensagem manifesta a justiça de Deus? Quando ela é pregada. Porque quando Noé pregava, cada batida da Bíblia, aliás, a cada batida do martelo de Noé, o escritor aos Hebreus diz, eu vou ler. Hebreus 11. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Porque quando nós anunciamos a Jesus, nós estamos fazendo duas coisas. Primeiro, nós estamos anunciando o amor de Deus. E segundo, nós estamos anunciando a justiça de Deus. Sabe como é? Deixa eu explicar para você aqui em ilustração. Vem cá, Vitor, deixa o William que ele está com o celular, corre aqui. Digamos que esse menino seja pai de um bebê que está aqui em cima. Quem aqui é mãe? Quem aqui é mãe? Quem aqui é pai? Eu. O bebê está aqui em cima. Ele é o pai. Aí eu sou um médico. O bebê dele está com metástase. E vai morrer. Aí eu chego aqui com o exame debaixo do braço. Seu Vitor, tudo bem, não trago boas notícias. Seu filho está desenganado. Esses aqui são os exames deles. Vai aqui perto do filhinho. Fica aí com ele, olhando. Aí, irmão, chega um segundo médico. Olha para eles assim, Vitor, o que você tem? Não, o doutor disse que meu filho está desenganado. Ele diz assim, não, cara, é o seguinte, ó. Existe um remédio que custa 3 milhões de euros, que se a gente aplicar uma só dose no seu filho, ele vai sarar. Aí o Vitor responde assim, mas eu não tenho esse dinheiro. Aí eu digo, cara, você não entendeu. Vem cá, Fernando, corre aqui. Vai ter que ser rápido.
Fica perto do seu filho, macho. Ele não tem dinheiro, você não entendeu. Esse aqui é o Fernando, cumprimenta ele aí. Tudo bem? Sabe quem que é esse aqui? Esse aqui é o cara que comprou o remédio para o teu filho, ele já pagou. Está pago. Amém. Nós vamos salvar teu filho, cara, ele não vai morrer. Você quer? Quero. Esse é quem ouve o Evangelho e crê mediante a fé. Ele disse, eu quero. Porque a proposta é tão grande, Camila, que alguém se moveu por ele, fica aqui, e pagou a conta por ele, para que a bênção pudesse afetar não só ele, mas a casa dele. Agora olha para mim, pensa outro cenário, a mesma coisa. Esse aqui é o Fernando, ele pagou o remédio do teu filho. Você quer? Quero. Não é para dizer não, macho. Tu quebra o teatro. Vamos de novo. Esse cara pagou o remédio do teu filho, tu quer? Não. Esse cara é louco. Concorda comigo? Ele é louco. Sabe por que ele é louco? Porque quando alguém é exposto à pregação do Evangelho e deliberadamente rejeita essa pregação, acontece isso aqui, ó. Podem ir, obrigado. Vou treinar depois com você, Vitor. Eu estava quase chorando, eu mesmo no meu teatro. Hebreus. Abre aí, irmão, por favor, na sua Bíblia. Hebreus 6:4, olha o que a Bíblia diz. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, a palavra aqui em grego é apostataram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Se eu tenho um filho com câncer, alguém comprou para mim o único remédio que podia salvar ele, e eu não quero que o remédio seja aplicado nele. Se Jesus pagou toda a minha dívida, se fez maldito por mim, e agora quando o Evangelho é apresentado para mim, eu rejeito o Evangelho, o que está acontecendo comigo? Já não resta outra possibilidade de salvação. Por quê? Porque em nenhum outro nome há salvação. É uma coisa que eu quero reafirmar aqui nesses dias de reforma. Irmãos, nós precisamos voltar para algumas coisas que não dá mais. A gente está começando a achar que toda religião leva as pessoas a Deus. Por isso que a gente não está pregando mais. Nenhuma religião leva ninguém a Deus, porque a grande questão não é nenhuma religião, porque a religião é o esforço do homem de ir até Deus. O que leva alguém até Deus é o Evangelho, que foi o esforço de Deus de vir até o homem, pegar na mão do homem e reconduzir o homem até Deus. Então vejam, irmãos, como que a pregação do Evangelho ela é séria. O que você escuta aqui todo domingo e toda terça não é mais uma mensagem, é um testemunho para a tua vida. Porque naquele grande dia você não vai ter o direito de chegar diante de Jesus e dizer, eu não sabia.
eu não sabia. Ele vai chamar uma nuvem assim, ó, e vai dizer assim, ó, você ouviu. Você simplesmente endureceu o seu coração. Pastor, como é que se vive tudo isso? Só tem um princípio: fé. Amém. Fé. É por isso que Paulo diz que o Evangelho é a justiça de Deus. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, como está escrito, é pela fé, porque o justo viverá pela fé. Sabe, eu acho o Evangelho a proposta mais indecente que pode ser feita para alguém, por limiares de análise racionais. Por isso que o Evangelho só pode ser experimentado pela fé. Porque olha só, nós estamos aqui em Romanos capítulo de número 3, cheios de venenos de serpente na boca, nosso coração cheio de ídolos, nós estamos amordaçados por tudo aquilo que ofende a Deus. E aí alguém chega para você e diz assim: Deus te ama. Aí você diz assim: que bom. É bom ser amado, não é? Aí você emplaca o diálogo e aí você diz assim: que Deus que me ama? Aí a pessoa diz assim: Jesus ama você. Aí você diz assim: sim, se Ele me ama, o que Ele tem para me dar? Aí você diz assim: Ele tem o céu para te dar, ruas de ouro, muros de cristais. Se você for um pregador da teologia da prosperidade, ele vai olhar para você e vai dizer assim: o que mais? Aí você vai dizer assim: e Ele tem muita riqueza para te dar, carros importados, luxo, Dubai, Nova York, os melhores hotéis. Afinal Ele fez você para ser cabeça e não cauda. Aí você ouve e diz assim: caramba, esse Deus me ama, Ele tem o céu para mim, ainda tem muito dinheiro para me dar. Eu quero esse Deus. Mas aí quem vai pregar para você é um pregador da escola do apóstolo Paulo. Aí começa do mesmo jeito: Deus te ama. Que Deus? Jesus. Qual Jesus? Aquele que morreu na cruz por mim, de braços abertos, lá no jardim do Getsemane. Ele chorou por mim, Ele foi até o fim. O que Ele tem para me dar? Ele tem para te dar ruas de ouro, muros de cristal, um reino eterno de glória. Aí o cara vai se empolgando. Ele diz: sim, o que eu tenho que fazer? Aí ele diz assim: nada, Ele já fez tudo. Você só precisa ter fé. Você precisa crer. Aí o cara diz assim: se eu creio, mas e depois que eu crer? Aí diz assim: aí tem um problema. Diz: qual? Não, porque depois que você crê, aí Ele vai olhar para você e diz assim: crê? Eu disse: crie. Então diz assim: então agora, primeiramente, negue-se a si mesmo. Leia: derrube todos os altares dentro do seu coração, porque não cabe a minha pessoa onde existem outros deuses. Segundo, tome sua cruz. Mas o cara que passou agora aqui tinha prometido uma Ferrari. Pois é, mas aqui no meu evangelho, segundo Paulo, tem uma cruz. Tem uma cruz. Inclusive porque nós precisamos terminar de sofrer o sofrimento de Cristo, porque nós somos a igreja dele. Tome uma cruz
E depois, o que eu tenho que fazer? Aí você tem que seguir. O que é seguir? Seguir é se arrepender de todas as vezes que você fez alguma coisa sem antes consultar a Deus. Leia-se. Todas as vezes que Deus tinha uma opinião e você tinha outra, e você discordou de Deus e fez. Aí o grupão, irmão, vai vai peneirando. Sabe quem disse isso? O maior amor do mundo, Jesus. Jesus amava o jovem rico, e eu disse isso hoje de manhã, mas ele não aceitou o jovem rico com outro Deus no coração. Jesus amava Jerusalém, mas ele chorou por Jerusalém, mas não aceitou Jerusalém daquele jeito. O amor de Deus não é bandido. O amor de Deus vale muito. Por que eu disse que o Evangelho é uma proposta indecente racionalmente? Porque você chega para alguém e diz assim: você vai ter que deixar tudo. Aí essa pessoa diz assim: então onde é que está esse Deus? Aí você diz: no céu. E aí ela diz: e quando é que eu vou ver ele? Quando ele voltar ou quando você morrer. E diz assim: quais são as garantias que eu tenho de que isso é a verdade? Nenhuma. Então por que você quer que eu siga? Pela fé. Pela fé. Alguém aqui já morreu e foi no terceiro céu, como Paulo? Não? Então sabe por que você acredita que quando você morrer, você tem um lugar em Deus preparado para você? Pela fé. Em última análise, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos dizendo que o justo vive pela fé. O justo não vive pela fé para comer amanhã. O justo não vive pela fé para pagar o aluguel dia 10. O justo vive pela fé porque ele deixou tudo. E aos olhos do mundo ele trocou tudo por nada. Mas a partir da sua fé nas Escrituras, ele trocou tudo por tudo. Fé. Ora, e o que é fé? Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então o que Paulo está dizendo quando ele afirma que o justo viverá pela fé? Ele está dizendo que o justo viverá numa dimensão que ninguém vive sem Jesus, que é a dimensão de viver a prévia no coração daquilo que se tornará verdade na história. Viver a prévia no coração daquilo que se tornará verdade na história. Faz 15 anos que eu estou falando de um reino, de um rei, de um arrebatamento. E até agora Jesus não voltou, até agora os céus não foram rasgados. E por que o Senhor continua? Porque eu tenho vivido pela fé a prévia de tudo isso dentro do meu coração. Porque eu não preciso ir para o céu, para que o céu venha até mim, porque dentro de mim o céu já está configurado. E qual é a fé do Evangelho? Hebreus capítulo de número 11. É muito mais fácil pregar lendo a Bíblia. Você tira dos seus ombros todo o peso da argumentação. A gente não precisa argumentar sobre aquilo que já está escrito. Hebreus 11. Qual é a fé dos filhos de Deus? É essa aqui. Eu vou destacar 3 personagens. A Bíblia diz que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora estivesse morto. Por meio da fé, ainda fala. O justo vive
Por que tipo de fé? Ele vive pela fé de Abel, que é uma fé íntegra. É uma fé que não deixa nada para trás. Quem, se tratando de Deus, traz a Ele cada milímetro quadrado da sua existência. Abel é esse cara que, quando tem que entregar alguma coisa a Deus, entrega tudo. Entrega a sua vida, entrega as suas razões, entrega os seus argumentos, porque a fé do Evangelho é uma fé de entrega. Quando o jovem rico foi indo embora, se você ler o texto do jovem rico, você vai entrar numa crise profunda, porque a história do jovem rico sucede a 3 situações em que pessoas se candidatam a seguir a Jesus e Jesus não aceita nenhuma das 3. O jovem rico, Jesus chama com o mesmo chamado de Pedro, com o mesmo chamado de Mateus. Provavelmente é para a gente ter um livro aqui no Novo Testamento escrito por alguém que nós não sabemos o nome, mas que depois, quando nós começássemos a ler o texto, nós iríamos ver ele testemunhando da sua conversão, e nós iríamos descobrir que o autor do texto era o jovem rico. Jesus está nos chamando. A voz de Jesus continua ecoando como nos dias em que ele andava às margens do mar da Galileia. A brisa ainda é a mesma. Os montes ainda são os mesmos. A história está cravada em cada lugar. A voz dele continua gritando: quem quiser vir a mim, mais amar mais a pai, mais a mãe, mais a esposa, mais a fazenda, mais a dinheiro, não é digno de mim. É um amor muito grande, mas com condições. Vai fazer um ano que eu não vejo meus pais. Esse ano meus pais estão completando 57 anos. Eu fiz uma conta. Se os meus pais viverem mais 40 anos, que é muito otimismo, 97 anos, e eu continuar no pique que eu estou, eu vou ver meus pais durante a vida deles só mais 40 vezes. Tem gente aqui que vê o pai e a mãe todo dia e não valoriza. Se os meus pais viverem só mais 30, eu só vou ver mais 30 vezes. Sabe o que é cada vez que eu vejo meu pai? 29. Meu pai trabalha numa ambulância viajando todo dia. Todo dia, quando dá 2 da manhã, eu acordo. Minha esposa não vê, ninguém vê. Eu viro para o lado e choro, porque eu sei que naquela hora que eu estou dormindo, meu pai está colocando uma jaqueta, entrando em uma ambulância e dirigindo 400 quilômetros. E eu viro do lado e digo: Jesus, não deixa meu pai morrer na estrada, eu quero ver ele de novo. Por que você não está junto com os seus pais? Acorda! Eu ouvi
uma voz na beira das tempestades da minha vida que disse: Tiago, deixa tudo e me segue. E eu amo meu pai e a minha mãe, mas eu amo mais a Jesus. Uma vez eu estava sentado com o pastor Gesiel e ele disse isso. Ele disse assim: você tinha muito medo de sair de casa? Eu disse sim. Aí ele disse assim: Deus olhava todo dia esperando você sair. Pastor Gesiel Gomes. Porque na hora que você sai, você olha para trás e você vê a sua mãe chorando, você vê o seu pai chorando, aí você começou a falar a linguagem do céu, porque a linguagem do céu não é blá 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 de blá blá blá, a linguagem do céu é renúncia. A linguagem do céu é esmurrar a sua carne, a linguagem do céu é dizer não quando o teu corpo quer dizer sim, a linguagem do céu é isso. Oh, irmãos, eu convido vocês a lerem a Bíblia. Se vocês lerem o Novo Testamento todo até dezembro, vai ficar muito mais fácil aqui para mim, aqui no púlpito, porque não vai ficar tão estranho algumas coisas, porque estão aqui, são fundamentos da nossa fé. Na caminhada com Jesus muita coisa vai ficar para trás, mas é fé. Fé. Aqui nós vemos também um homem chamado Enoque, pela fé, Pita. Eu só lembrei de você quando eu li hoje à tarde sobre Enoque. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. O que esse Enoque fez na história da Bíblia? Nada. Mas ele fez o principal. Em Gênesis, quando vai falar dele, a Bíblia só diz assim: Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Deus olhou para Enoque e disse: Enoque, você não é dessa terra, cara. Enoque, não dá para você ficar aí. Você não tem nada a ver com essa terra. Você não tem mais nada da terra em você. Você só acorda, quer falar comigo. Vai tomar café da manhã, quer tomar café comigo. Vai dormir, dorme comigo. Vem logo para cá, que não tem mais sentido tu ficar aí. É essa fé. Porque quando eu vejo Enoque andando com Deus, Enoque fala de comunhão. E andar com Deus é um feito em si mesmo. Eu não preciso fazer mais nada se eu andar com Deus. O que dizer de Noé? Já falamos aqui. Noé é o cara. Noé, vai vir uma chuva aí, vai encher a terra. Nunca tinha chovido. A terra era irrigada de um vapor que subia do chão. Deus chega para Noé e diz assim: eu vou fazer algo que eu nunca fiz. E Noé acredita. Passa 100 anos construindo um barco a seco. 100 anos batendo martelo sem chuva. Eu fico imaginando assim, Noé batendo martelo. Um dia, uma gota na testa dele. Ele olha, corre para casa, chama a família e diz: vamos entrar na arca,
porque está chegando a hora de Deus cumprir a sua palavra. Como está a sua arca? Como estão os seus filhos? No reino de Deus não tem cada um para si, Deus por todos. O pessoal diz que Josué foi omisso. Eu não acredito. Para mim Josué foi sacerdote. Ele viu que o povo não queria nada, ele fechou a porta e disse assim: se vocês não querem nada, eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Se você não pode salvar o mundo inteiro, salve pelo menos a tua casa. Pelo menos a tua casa. Eu vou terminar falando para você o que é fé. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi e Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Você está entendendo isso? O cara está sendo torturado por amor a Cristo. Alguém chega e diz: eu vou libertar você. Ele diz: eu não quero. Não me liberte. Eu estou esperando uma melhor ressurreição. Estou esperando algo mais do que esse corpo. Não me solte. Continue a me torturar. Meu Deus. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Eu estou preocupado com a igreja. Sabe por que eu estou preocupado? Por algumas razões, escute isso. Eu não estou vendo isso aqui acontecer, Eu não estou vendo isso aqui acontecer. Mateus capítulo 10, versículo de número 11, Jesus está falando para os seus discípulos: na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacuda a poeira dos seus pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo que, na verdade, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem.
O discípulo não está acima do seu mestre, aguste os seus ouvidos para isso, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Belzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que tem poder de destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, o filho contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa encontrará. Pasme, foi Jesus que disse isso. Isso aqui não é para você sair criticando todo mundo, ofendendo todo mundo, não. Isso aqui é para você estar pronto para ser preso, para ser perseguido, para ser odiado, porque está estranho. Todo mundo está gostando demais da igreja. Está estranho, está esquisito, porque não foi isso que Jesus falou sobre nós. Jesus disse que nós seríamos perseguidos. Por quê? Alguma coisa está estranha. Talvez seja porque quando as pessoas transgridem, mentem, a gente não é mais sal. Está todo mundo gostando demais de nós. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Na tribulação que virá, há uma orientação de Deus para a igreja: quem for fiel até o fim será salvo. A vocação da fé não é matar ninguém, mas a vocação da fé é morrer pelas suas convicções. Amém. Com qual velocidade você muda o que você pensa? Com qual velocidade você abre mão dos conceitos que estão colocados dentro de você? Quem aqui é pai? De novo, levante a mão. Último texto dessa noite para nós orarmos. Abra sua Bíblia na carta de Tiago. Espírito Santo, oh Espírito Santo, Espírito Santo. Tiago, capítulo de número 5. Oh Espírito Santo, versículo 7: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor.
Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes, pois a vinda do Senhor está próxima. 4 e 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu concluo essa noite, porque eu não sei você, mas eu estou em reforma. Olha para cá. Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe. Você sabe que você precisa amar a todos. Mas você sabe que você não pode, em nome do amor, se perder nas suas convicções. Você sabe, marido, o que você precisa fazer para que o seu casamento se torne um casamento segundo a palavra de Deus. Você sabe, mulher, o que você precisa fazer para que o seu casamento se torne um casamento segundo a palavra de Deus. Você sabe, pai, o que você precisa fazer. Você sabe. A minha pergunta para você é: por que você não faz? Por quê? Porque se você se converter, você vai perder amigos, né? Eu disse um dia desses aqui, eu vou dizer de novo. Eu cheguei na Argentina e um rapaz, 23 anos, veio falar comigo. Pastor, eu me converti a Jesus. Eu disse: que bom, cara, e agora? Ele disse: agora minha mãe e meu pai só me deixam comer junto com o cachorro. Eles me colocaram para fora de casa. E quando eu chego lá, o meu pai não olha mais na minha cara, e a minha mãe, que tem misericórdia de mim, coloca um prato junto com o negócio do cachorro. E aí eu olho para ela e digo assim: tudo bem, minha mamãe. Se sento do lado do cachorro e começa a comer com a mão junto com o cachorro. Ele me contando, eu comecei a chorar. E aí ele disse assim: por que estás chorando? Eu disse assim: porque eu nunca imaginei alguém vai comer junto com o cachorro. Ele disse assim: não, eu estou comendo feliz junto com o cachorro, porque Jesus está comigo ali naquela mesa. Eu disse: você não vai deixar Jesus? Não, não estou pensando em deixar Jesus. Ele é o meu Salvador. Tem alguma coisa errada com a gente? O justo viverá pela fé. Que fé? A fé em Jesus. Nós ainda não estamos no céu, irmãos. Eu disse de manhã e vou dizer hoje à noite para você que está aqui: pai, olhe bem para o teu filho quando ele chegar em casa do colégio, da creche.
Desconfie de qualquer desenho que ele estiver fazendo, que você não tenha ensinado ele a fazer. Verifique. É bom que isso esteja sendo gravado. Observe os orifícios do corpo do teu filho, como está. Se é menina, mãe, vai lá e olha, se ninguém mexeu. Porque eu não quero que o seu filho e nem o meu filho, daqui a alguns anos, esteja numa sala de um psicólogo ou num gabinete pastoral, chorando as dores de um abuso que aconteceu por negligência sua. Meu pai, meu pai, obrigado. Meu pai, quando ia tomar banho, tomava banho, me dava banho de roupa, eu me lembro muito bem, toma Anice, me tirava do banheiro, por quê? Porque a nudez do pai não foi feita para o filho ver. As crianças estão se erotizando logo cedo. Eu não vou nem falar desse mimimi todo da internet, irmão, porque os mimimi só acontecem quando vai para a internet. Como eu disse hoje de manhã, isso está acontecendo todo dia, toda hora. Se tivesse aqui 5 pastores aqui, e a gente saísse perguntando o que você escuta no seu gabinete, ele ia dizer a mesma coisa que eu. Está acontecendo toda hora. O seu filho é responsabilidade sua, o meu é minha, não é da igreja, não é do Estado. Nós não estamos lutando contra pessoas, nós estamos lutando contra principados e potestades que querem roubar a pureza das nossas crianças, e nós não vamos permitir. Não é esbaforindo, nós não vamos permitir orando, nós não vamos permitir educando. Sabe como que nós vamos permitir? Cada vez mais valorizando o nosso ministério infantil, QV Criança. Vamos dar um aplauso para essas meninas que agora estão ali, na contramão do mundo, cara. Luiz Fernando, nós não vamos permitir, cara, a nossa conversa dessa semana, nós vamos buscar os meninos. Os que já tiverem sofrido, nós vamos acolher. Os que não sofreram, nós vamos cuidar. E Jesus vai levantar a sua espada para nos ajudar nessa batalha. Como é que vive isso? Fé. Pela fé. Meu Deus, eu não consigo parar de pregar, irmãos. Eu não sei como é que vocês não foram embora ainda. Meu coração está pegando fogo hoje. Eu vou morrer se eu não falar, Patrício. Se você não acredita em Jesus, acredite pelo menos pelo teu filho. Se você não ora, ore pelo menos pelo teu filho. Se você não lê a Bíblia, leia pelo menos para o seu filho. Fique de pé em nome de Jesus.